A noite caía suavemente sobre a cidade, pintando o céu em tons de laranja e púrpura, enquanto Laura, impaciente, aguardava seu marido Ricardo na porta de sua casa. Vestida elegantemente para um jantar em família, ela olhava para o relógio a cada minuto, sua expressão alternando entre expectativa e irritação. Ricardo, Chamou ela, elevando a voz. estamos atrasados. O jantar começa em meia hora e ainda temos que pegar a estrada. Na calçada, Ricardo, absorto em seus pensamentos, mal notava os carros passando ou o cair da noite. Seus olhos estavam fixos no vazio, sua mente mergulhada em memórias distantes. Em seu coração, uma melancolia profunda tomava forma ao lembrar de Ana, sua primeira esposa, que anos atrás havia desaparecido misteriosamente, deixando para trás apenas o silêncio e perguntas sem respostas. Laura, impaciente, atravessou a rua e se aproximou dele, colocando a mão em seu ombro. Ricardo, você está me ouvindo? Precisamos ir agora. Ele piscou lentamente, voltando à realidade. Desculpe, Laura. Eu estava pensando em algo. Sempre pensando em algo, ou melhor, em alguém, não é? Laura retorquiu, sua voz carregada de ressentimento. A Ana já se foi, Ricardo. Você precisa seguir em frente. Ricardo desviou o olhar, uma expressão de dor passando por seu rosto. Não é tão fácil. Ela partiu sem dizer uma palavra. Sempre me pergunto, por quê? Laura suspirou, sua irritação dando lugar à compreensão. Eu sei que é difícil para você, mas temos nossa própria família agora. Eles estão esperando por nós. Ele assentiu lentamente, forçando um sorriso frágil. Você está certa, desculpe. Vamos. Eles caminharam juntos em direção ao carro, Ricardo lançando um último olhar para a rua vazia, como se esperasse ver Ana surgir das sombras do passado. Mas tudo o que restou foi o eco silencioso de suas memórias, que o acompanhariam silenciosamente durante a viagem para o jantar em família. Ricardo lembrava de tempos antigos que, em seu escritório iluminado apenas pelas luzes da cidade refletindo pela janela, Ricardo e Laura ficavam trabalhando até tarde. A atmosfera era carregada de uma tensão palpável, misturando negócios com uma química inegável que se formava entre eles. Você é incrivelmente dedicado, Ricardo. Laura comentava casualmente, enquanto folheava documentos, seu olhar ocasionalmente encontrando o dele. Ricardo, tentando manter o foco no trabalho, respondia com um sorriso forçado. É um grande projeto. Precisamos dar o nosso melhor. Mas sua mente divagava, consciente da presença sedutora de Laura tão próxima. Com o passar das semanas, essas sessões noturnas de trabalho se tornaram um ritual. A cada noite, a barreira da formalidade se desgastava um pouco mais. Laura começou a se abrir, compartilhando detalhes pessoais, rindo de suas piadas e ocasionalmente tocando seu braço de maneira casual, mas carregada de intenção. Em casa, Ana aguardava Ricardo. Ela sempre o recebia com um sorriso e o jantar pronto, mas seus olhos revelavam uma sombra de preocupação. Você está trabalhando muito, Ricardo. Está tudo bem? Ela perguntava, sua voz cheia de carinho e preocupação. Ricardo, sentindo um aperto no peito, respondia com evasivas. Só um projeto importante, Ana. Não vai durar para sempre. Mas ao deitar na cama ao lado dela, as lembranças de Laura invadiam sua mente, trazendo consigo um misto de desejo e culpa. Em uma noite fatídica, após todos os colegas terem ido embora, Laura se aproximou de Ricardo com um olhar que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Ricardo, não posso mais fingir estou atraída por você de uma maneira que não posso controlar. Ricardo, em um momento de fraqueza, cedeu aos sentimentos reprimidos. Sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas a proximidade de Laura o envolvia em um turbilhão de emoções. Laura, isso está errado. Ele murmurava, mesmo enquanto se deixava levar pela paixão. A partir daquele momento, o que começou como tardes de trabalho se transformou em encontros secretos. Ricardo, consumido pela culpa e vergonha, lutava internamente. Ele amava Ana, sua esposa leal e amorosa, mas estava perdido no labirinto de uma paixão proibida com Laura, incapaz de encontrar um caminho de volta para a inocência de seu casamento. Os dias iam passando e a tensão era quase tangível naquele pequeno café onde Ricardo e Laura se encontraram secretamente. O ar estava carregado com a iminência de uma revelação que poderia mudar tudo. Laura, com uma expressão séria, quebrou o silêncio que pairava entre eles. Ricardo,
Eu estou grávida. Ela disse, suas palavras caindo como uma bomba no meio da mesa. Ricardo sentiu seu coração afundar. Grávida, Laura, o que vamos fazer? Ele repetiu, sua voz trêmula com um misto de choque e temor. Laura olhou para ele, sua expressão inabalável. Eu vou ter o bebê. Não espero nada de você, Ricardo. Sei que você tem sua esposa, Ana. Ricardo passou a mão pelo cabelo, um gesto de angústia. Isso complica tudo. Ana não sabe de nós, e agora um bebê... Ele estava visivelmente abalado, o peso da situação pressionando-o com força. Laura disse friamente. Eu entendo se você quiser manter distância. Não estou pedindo sua ajuda. Ricardo, contudo, sentia uma responsabilidade avassaladora. Não, Laura. Eu cometi um erro, mas não posso virar as costas para um filho. Eu vou te apoiar de alguma forma. Laura olhou para ele com um leve traço de surpresa. Mesmo? Você sabe que isso pode destruir seu casamento com Ana. Eu sei. Ricardo admitiu com uma voz pesada. Mas é minha responsabilidade também. Laura assentiu, um olhar de resignação em seus olhos. Não espero que você deixe sua esposa por mim, Ricardo, mas é bom saber que você se importa com o bebê. Ricardo sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ele estava dividido entre a lealdade para com sua esposa Ana e a responsabilidade para com o filho não planejado. A gravidez de Laura era um lembrete tangível de suas escolhas e das consequências irrevogáveis que se seguiriam. O encontro terminou com uma nota de despedida triste, enquanto Ricardo voltava para casa, sua mente atormentada pela complexidade de suas escolhas e o caminho incerto que tinha pela frente. Agora deixe nos comentários, se vocês fossem o Ricardo, como contaria para sua esposa que você teria um filho fora do casamento? Ricardo estava planejando como contar para Ana sobre Laura e seu filho, mas alguns dias depois de descobrir sobre sua paternidade, em uma manhã cinzenta, Ricardo estava sentado em seu escritório quando o telefone tocou. Ele atendeu, esperando ser um cliente ou um colega. Mas do outro lado da linha veio uma notícia que congelou seu sangue. Senhor Ricardo, aqui é o detetive Miller. Recebemos uma ligação da sua sogra falando que Ana desapareceu. Ela não foi vista desde ontem à noite. Tentamos entrar em contato, mas nada ainda. Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Desaparecida? Como assim? Ana sempre me dizia para onde ia. Lamentamos, mas não encontramos nenhum rastro dela. Estamos fazendo tudo o que podemos. Respondeu o detetive, sua voz carregando um tom de rotineira compaixão. Após desligar, Ricardo sentou-se paralisado, sua mente girando em um turbilhão de emoções. A culpa o consumia, martelando a pergunta. Ana teria descoberto sobre ele e Laura? Seria esse o motivo do seu desaparecimento? As perguntas se multiplicavam, cada uma como um golpe em sua consciência. Nos meses que se seguiram, Ricardo viveu em um estado de luto e confusão. Ele se perguntava constantemente sobre o destino de Ana, cada dia sem notícias aumentando seu tormento. A angústia de não saber se ela estava ciente de sua traição o corroía por dentro. Durante esse tempo, Laura permaneceu a seu lado, uma presença constante que, paradoxalmente, lembrava-o de sua infidelidade. Quando o filho deles nasceu, Ricardo se viu entrando em um casamento sem amor com Laura. Ele queria fazer a coisa certa pelo filho, mas a sombra de Ana sempre pairava sobre eles. A vida em casa era uma mistura de silêncios tensos e conversas forçadas. Você ainda pensa nela, não é? Laura perguntava às vezes, sua voz carregada de ressentimento e ciúmes. Ricardo, olhando para o filho que não era fruto de seu amor, mas sim de seu erro, só conseguia assentir silenciosamente. Eu sinto muito, Laura. Eu nunca quis que as coisas acabassem assim. O lar que eles construíram juntos era marcado pela falta de alegria e pela presença constante do IC. O que teria sido se Ana nunca tivesse desaparecido? O que poderia ter sido se ele nunca tivesse traído? Essas perguntas assombravam Ricardo, enchendo sua vida com Laura e o filho de uma profunda infelicidade e um arrependimento que nunca se dissipava. Anos se passaram desde o desaparecimento de Ana, e a vida de Ricardo havia se transformado em uma rotina cinzenta, marcada pela presença constante de um vazio que nunca se preenchia. Numa tarde de outono, enquanto Laura estava ocupada com compras no supermercado, Ricardo decidiu caminhar pelas ruas movimentadas da cidade, tentando clarear a mente. O ar fresco do outono e o movimento das pessoas pareciam trazer um alívio momentâneo para o peso em seu coração.
Foi então que, em meio à multidão, ele viu uma figura que o fez parar abruptamente. Uma mulher com cabelo semelhante a Ana atravessava a rua. Seu andar, seu porte, a maneira como ela movia as mãos enquanto falava ao telefone, tudo nela gritava o nome de Ana em sua mente. Ricardo sentiu seu coração disparar, e por um momento, ele ficou completamente atordoado. Ana? Ele sussurrou para si mesmo, seus pés se movendo quase involuntariamente em direção a ela. Conforme se aproximava, a mulher se virou, e por um instante, seus olhares se cruzaram. O coração de Ricardo saltou, mas então a cruel realidade se estabeleceu. Apesar da semelhança impressionante, não era Ana. A mulher, percebendo o olhar intenso de Ricardo, ofereceu um sorriso confuso e continuou seu caminho. Ricardo, ainda parado no meio da calçada, sentiu uma mistura de alívio e decepção. Eu estou vendo ela em todos os lugares. Ele murmurou para si mesmo, sua mente um turbilhão de emoções. Mais tarde, em casa, Ricardo não conseguia se livrar da imagem da mulher que tanto se parecia com Ana. Sentado à mesa de jantar, enquanto Laura falava sobre as compras e os planos para a semana, Ricardo estava distante, perdido em pensamentos. Você está me ouvindo, Ricardo? Ah, sim. Desculpe, eu estava pensando em algo. Você está bem? Você parece perdido. Ricardo suspirou, a imagem da mulher ainda vívida em sua mente. Eu vi alguém hoje. Alguém que parecia muito com Ana. Isso me pegou de surpresa. Laura ficou em silêncio, a tensão se instalando entre eles. Ela sabia que, apesar dos anos que se passaram, a sombra de Ana ainda pairava sobre eles, uma lembrança constante do passado que Ricardo não conseguia deixar para trás. A imagem da mulher que se parecia com Ana tinha reacendido em Ricardo uma chama de esperança e uma necessidade desesperada de descobrir o que realmente aconteceu com sua primeira esposa. Consumido por dúvidas e remorsos, ele decidiu iniciar sua própria busca por pistas que pudessem levar ao paradeiro de Ana. Ricardo começou vasculhando os antigos pertences de Ana que ele havia guardado em uma caixa no sótão. Cada item era um fragmento de sua vida juntos. Fotografias de momentos felizes, bilhetes de cinema, cartas de amor. Ele passava horas folheando diários e anotações, procurando alguma pista, algum indício que Ana pudesse ter deixado para trás. Numa noite, enquanto Laura e o filho dormiam, Ricardo encontrou um velho diário de Ana, esquecido no fundo da caixa. Abriu-o cuidadosamente, sua mão tremendo. Talvez aqui eu encontre algo. Ele murmurou para si mesmo. Mas as páginas do diário revelavam apenas os pensamentos e sentimentos de Ana sobre a vida cotidiana, seus sonhos e esperanças, nenhum sinal de que ela planejava partir ou que sabia sobre a traição. Ricardo sentiu uma mistura de alívio e frustração. Por que você foi embora, Ana? Ele sussurrava para as páginas silenciosas. No dia seguinte, Ricardo decidiu visitar os antigos lugares que Ana gostava de frequentar. A cafeteria onde se encontravam aos sábados, a livraria onde ela passava horas, o parque onde costumavam caminhar de mãos dadas. Em cada lugar ele perguntava sobre Ana, mostrando uma foto desgastada dela, mas as respostas eram sempre as mesmas. Eu sinto muito, senhor. Não a vimos desde aquela época. Ninguém a havia visto ou sabia de algo, dizia o barista da cafeteria, olhando a foto com uma expressão de simpatia. Voltando para casa, Ricardo sentia-se cada vez mais desesperado. A falta de pistas concretas era frustrante, mas, de alguma forma, intensificava sua crença de que Ana ainda poderia estar viva, em algum lugar desconhecido. Ela tem que estar em algum lugar. Ana, onde você está? Ele dizia para si mesmo, olhando para o céu estrelado. Alguns dias depois, em uma festa de aniversário de um amigo em comum que estava em pleno andamento na espaçosa sala de estar da casa dos anfitriões. Ricardo, tentando se distrair das preocupações que o atormentavam, vagueava pela sala, cumprimentando conhecidos e amigos. Foi então que, enquanto passava perto do corredor, uma conversa entre Laura e sua tia chamou sua atenção. Intrigado, Ricardo se aproximou discretamente, escondido pela sombra de uma estante. As palavras que ele ouviu a seguir o atingiram como um raio. Laura, com uma voz baixa, mas clara, dizia: Não, tia, Ricardo não sabe. O pai do Daniel é o Caleb. Foi uma única vez, mas foi suficiente. Ricardo sentiu seu coração parar. O ar faltou em seus pulmões enquanto ele tentava processar as palavras. Ele se aproximou, interrompendo a conversa. O que você acabou de dizer, Laura?
É verdade? Ricardo, como você? Daniel não é meu filho? Laura engoliu em seco, sua expressão se transformando em uma de derrota. Sim, é verdade. Me perdoe, Ricardo. Eu nunca tive coragem de te contar. Ricardo sentiu uma mistura de emoções indescritíveis: traição, dor, raiva. Ele olhou em volta, percebendo os olhares curiosos dos convidados. Sem dizer mais uma palavra, ele se virou e saiu da festa, deixando um silêncio constrangedor para trás. Caminhando pelas ruas frias da noite, Ricardo se sentia vazio e traído. Eu fui um tolo. Toda essa dor, toda essa culpa. E agora isso? Ele pensava. Ricardo sabia que precisava encontrar Ana para se desculpar, para explicar, para talvez encontrar algum resquício de redenção. Ana, eu errei tanto. Se ao menos eu pudesse voltar no tempo. Com um novo propósito, ele decidiu que buscaria Ana, custasse o que custasse. Era hora de enfrentar seu passado, de buscar respostas para as perguntas que o atormentavam há anos. Ana, eu vou te encontrar. Ele prometeu, enquanto a noite o envolvia em seu manto escuro. Decidido a descobrir o paradeiro de Ana, Ricardo dirigiu-se à casa onde a mãe de Ana morava, uma pequena e acolhedora residência nos subúrbios da cidade. O jardim estava bem cuidado, mas havia uma melancolia no ar, como se a casa também sentisse a ausência de Ana. Ricardo bateu na porta, seu coração batendo acelerado. A porta se abriu, revelando uma senhora de cabelos grisalhos e olhos cansados. Ricardo, o que traz você aqui depois de tanto tempo? Eu preciso saber sobre Ana. Eu sinto que ela está viva. Eu preciso encontrá-la. Ricardo começou, sua voz cheia de urgência. A mãe de Ana o convidou para entrar, seu rosto carregando uma expressão de resignação. Eles se sentaram na sala de estar, um espaço que ainda guardava fotografias de Ana nas paredes. A mãe de Ana começou, hesitante. Ricardo, eu não sei como dizer isso. Ana descobriu sobre você e Laura. Ela ficou devastada. Ricardo sentiu como se um punho o tivesse atingido no estômago. Ela sabia. Sim, ela viu mensagens no seu telefone. Foi por isso que ela foi embora. Ana decidiu que era melhor viver longe de tudo que a lembrasse da dor. Eu destruí tudo. Eu preciso pedir perdão a ela. Por favor, você sabe onde ela está? Não, Ricardo. Ana me fez prometer que não diria. Ela queria começar uma nova vida, longe das memórias e da dor. Eu nunca imaginei. Eu sinto tanto... Eu amava a Ana. E por minha culpa, eu a perdi para sempre. Ana tomou sua decisão. Talvez seja a hora de você fazer o mesmo. Ricardo se levantou, agradecendo pela honestidade dolorosa. Ele saiu da casa, sentindo-se mais perdido do que nunca. A verdade sobre o desaparecimento de Ana era agora conhecida, mas isso não aliviava a dor de saber que suas próprias ações tinham sido a causa de sua perda irreparável. Ele queria desesperadamente encontrar Ana, pedir seu perdão, mas sabia que talvez fosse uma busca sem fim. Após uma busca incansável, Ricardo finalmente recebeu uma dica de um antigo amigo de Ana, que o levou a uma pequena cidade costeira. Com o coração batendo forte de antecipação e medo, Ricardo dirigiu-se para lá, cada quilômetro percorrido aumentando sua ansiedade. Ao chegar, ele a encontrou caminhando na praia, sozinha, seu cabelo ao vento e olhar perdido no horizonte. Ana? Ele chamou suavemente, sua voz quase afogada pelo som das ondas. Ana virou-se, surpresa ao ver Ricardo. Por um momento, ambos permaneceram em silêncio, medindo as palavras e emoções que transbordavam. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Ana perguntou, sua voz trêmula. Eu precisava te ver, Ana. Eu descobri a verdade sobre o seu desaparecimento. Eu sinto muito por tudo. Sua voz carregada de emoção. Ana olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de dor e resignação. Você me machucou profundamente, Ricardo. Eu precisava ir embora, para curar, para esquecer. Ana suspirou, olhando para o mar. Ricardo assentiu, aceitando suas palavras. Eu entendo. Eu nunca quis te causar dor. Eu estava confuso, perdido. Mas isso não é desculpa. Eu errei e eu vou viver com esse arrependimento pelo resto da minha vida. Eu aprendi a perdoar, Ricardo, por mim mesma. Mas isso não significa que podemos voltar ao que éramos. Eu não esperava que voltássemos.
Eu só precisava que você soubesse que eu lamento. E agora, eu vou deixar você em paz. Vou viver minha vida sozinho, refletindo sobre o que aconteceu e o valor do respeito e comprometimento. Eles se despediram com um último olhar, uma despedida silenciosa, carregada de memórias e significados. Ricardo partiu, levando consigo a dolorosa lição de suas ações. A história de Ricardo e Ana termina com uma poderosa mensagem sobre as consequências da traição e a importância de valorizar e preservar o amor verdadeiro. Seu encontro final é um lembrete de que as escolhas que fazemos afetam não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles que amamos, e que a verdadeira redenção vem através da aceitação de nossos erros e do compromisso em viver com integridade e respeito. Essa foi a história. Espero te ver logo e siga o canal para mais histórias emocionantes.